6 ele se encaixa e é um tempo para que a gente possa ser sucinto aqui, né? No tempo, mas profundo na meditação da palavra. Sucinto no tempo para orarmos bastante, mas com profundeza para que a gente possa ter uma palavra que nos alimente e nos fortaleça. Amém? Mateus 6, versículo 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê e que está oculto, e o teu pai que vê e que está em oculto te recompensará. Amém? Fran, por favor. Fran, compareça à gerência. Eu esqueci disso daqui, ó. Compareça à gerência, por favor. Não, aí não pode. Não, manda pro RH não, filho. Isso daí não, isso daí eu tenho que dar aumento, tem que dar gratificação, tem que dar bonificação, 13º, 14º, 15º. Essa benção na minha vida. Irmãos, quero começar fazendo uma pergunta para vocês, e aqui eu quero usar esse primeiro momento para que a gente faça mais ou menos como uma escola bíblica mesmo, tá? O que é importante para você? Calma, um por vez, não precisa brigar, calma, com muita tranquilidade. O que é importante para você? Seu filho, seu casamento, sua família. Deus, que mais? Aí eu te pergunto, o que isso que você dá tanta importância pode te proporcionar? Também. Ansiedade. Sim, também. O que mais? Felicidade, família. Minha esposa me faz feliz todos os dias, embora eu invariavelmente acorde mal-humorado. De vez em quando deu umas patadinhas nela, mas ela é tão abençoada, Deus foi tão generoso comigo, que até isso me deu uma mulher compreensiva, que sabe que um período da manhã não sou eu. É um outro eu que toma conta de mim, mas que, né, de vez em quando dá uma patadinha, né? Até uma amiga dela sofreu um dia. Bom dia, só se for para você. Bem assim, sucinto. Em que implica tal coisa ou situação em que pode te mudar, melhorar, amadurecer ou até mesmo te aproximar de pessoas importantes e que podem dar significado à sua vida. Em que tudo isso, essas questões que eu fiz para você, pode mudar isso, te fazer melhor, te fazer mais calmo, mais tranquilo e que pode trazer um significado genuíno para a sua vida? Pode? Essas coisas todas podem te mudar? Podem. Mas é uma mudança total, completa e genuína? Ou é algo superficial? Ou é algo que faz com que você assuma papéis que a sociedade te pede? Bom pai, bom marido? Você conhece algum bom pai, algum marido que não trai a esposa? Bom pai, bom filho, boa esposa que não é crente? Eu conheço vários. O que difere eles de nós? O que os difere de nós? A crença, a intimidade com Deus. O que faz com que eles sejam assim? Não, mas o que faz com que eles sejam bons mesmo sem conhecer a Jesus? DNA. DNA de Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não fomos? Se nós fomos feitos à imagem e semelhança, nós contemos o DNA. A imagem e a semelhança de Deus está aí. Até aquele que você vê na rua aí, o morador de rua, o mendigo que está abandonado aí por droga, por N situações que levam as pessoas para a rua, ele continua tendo a imagem e semelhança de Deus. Embora ofuscada. Já tomou banho com o chuveiro muito quente? A mulherada aí, que gosta de tomar banho gelado, né? O chuveiro se liga só um pouquinho, ele chega a pipocar, né? A Fran, às vezes ela toma banho, eu entro logo depois, dá para pegar o frango, colocar lá e arrancar as pernas. Mas
Tudo isso existe por um propósito, por um aspecto, o DNA de Deus. Quando você toma banho lá daquele jeito, quando você sai, como é que está o espelho? Você consegue ver alguma coisa? Mas a sua imagem está lá. O ser humano está distorcido. O pecado distorceu, o pecado desfigurou, embaçou a imagem, mas a imagem está lá. A imagem continua presente. Mas para nós cristãos existe algo, uma ação, algo que nos move, que nos faz ir na direção de Deus e que nos proporciona muitas coisas e ainda nos conduz a buscar melhorar em todas as áreas da nossa vida. Existe algo que nós fazemos que nos leva para Deus, que nos leva para uma proximidade, para uma intimidade com Deus, que mediante a tudo isso que eu falei para vocês, essas perguntas, esses questionamentos, mas que faz um diferencial na nossa vida. E eu queria perguntar para vocês, o que é essa ação da nossa parte, não da parte de Deus, porque da parte de Deus toda e qualquer ação é com o intuito de vir ao nosso encontro. Ele já está aqui, ele já está no mundo. Embora esse mundo pertença ao maligno, ele está no mundo e ele está em todas as circunstâncias. E ele está a todo momento olhando por nós. Tudo que vem de Deus para nós é com o intuito de se aproximar de nós. E qual é a ação nossa para com Deus que faz com que a gente se aproxime dele? O culto hoje é culto do quê mesmo? É culto de bate-papo, é culto de conversa fiada, é curso de baralho, é curso de crochê e tricô? Oração. Se existe algo que nos leva a buscar a Deus, a nos aproximarmos de Deus e a buscarmos identidade com Deus, é a importância de uma vida de oração, que é o tema que eu separei para a gente hoje, ter um momento de oração. A oração, ela logo é o canal que Deus nos oferece para que possamos estar na sua presença. Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que Ele fez um canal para que nós pudéssemos nos achegarmos a Ele. E qual é esse canal? A oração. O tempo em que nós dobramos o nosso joelho, ou o tempo em que nós no ônibus ali, segurando no ferro lá, com a cabeça debaixo de um sovaco vencido ali, cheirando CC e mesmo assim orando, Deus, obrigado por esse CC, porque o Senhor me dá condições de ter um busão para ir trabalhar, ou você está no conforto do seu carro, ou você está lá com o seu ar-condicionado e você pode dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor fez esse momento, o Senhor criou esse canal para que nós pudéssemos buscar a Tua presença, para que nós pudéssemos nos alinharmos ao Senhor, porque é isso que Ele faz quando nós buscamos esse canal e buscamos a presença de Deus, é exatamente para que nós desfrutemos desse relacionamento, da nossa parte para com Ele, mas acima de tudo, para nos alinharmos à vontade de Deus. A nossa oração, portanto, o nosso pedido, a nossa súplica, a nossa apresentação a Deus a todo momento, ela precisa ser com o intuito de que nós nos alinhemos ao propósito de Deus. Não que Deus se alinhe àquilo que eu penso, àquilo que eu quero. Portanto, nesses aspectos, nós precisamos entender que quando nós oramos, nós não estamos apenas e tão somente conversando com Deus. Você concorda comigo? Quando nós oramos, existe algo mágico, algo maior, que faz com que nós não só conversamos com Deus, com que nós conversemos com Deus, mas na verdade nós criamos uma conexão com o Senhor, porque não é um diálogo de mão única, não sou só eu falando, sou eu falando na minha oração, e é Deus ouvindo a minha oração, e é Deus vindo de encontro à minha oração, vindo de encontro à minha necessidade, vindo de encontro ao meu clamor, à minha aflição, à minha enfermidade ou à minha alegria, porque nós não oramos apenas e tão somente quando estamos enfermos, certo? Embora não pareça. Muitas vezes a gente só lembra de orar quando a gente está moribundo, quando a gente está sem dinheiro, quando a gente está com problema de saúde na família. Quando a gente é promovido, a gente já começa logo a pensar assim, não, isso é mérito meu. Não, é Deus. Em tudo é Deus. Em todas as ações.
Nós estamos buscando nos conectar com esse Pai e permitindo que Ele vá cada vez mais transformando o nosso coração e nos conduzindo para um propósito único, que é o propósito dele para a sua e para a minha vida. A oração é essa conexão, a oração é essa porta de acesso a Deus. Ah, mas e a palavra? A palavra é muito importante, mas hoje é um culto de oração. Se você lê a palavra e não ora, está faltando alguma coisa. Mas se você ora e não lê a palavra, também falta alguma coisa. Por isso que é importante estar alinhado com os dois. Mas hoje, por ser um culto de oração, eu quero trazer aqui alguns aspectos, na verdade 3 nesse sermão. Eu quero trazer uma reflexão muito, muito clara e profunda a respeito de 3 aspectos fundamentais para que a gente possa buscar compreender por que precisamos tanto de uma vida de oração. Porque você já parou para pensar nisso? Por que você precisa tanto de orar a Deus? Por que você precisa tanto de uma vida de oração? De uma vida de oração com Deus, de uma vida de conversa com Deus. Por que você ora? Oi? Mas por que você ora? Para não morrer. Por que você respira? Por que você come? Por que você trabalha? E por que você não ora? Porque eu digo você, tá? Eu aponto um para você, mas tem 3 aqui para mim. Ó. Quando eu falo você, eu me incluo nisso. Por que tantas coisas na nossa vida a gente coloca na mão de Deus, a gente coloca na nossa capacidade, na nossa busca, nas coisas essenciais da vida, e aquilo que é essencial não colocamos na mão de Deus? Por isso eu quero refletir, para a gente ter um tempo bom de oração, sobre esses 3 aspectos fundamentais para buscarmos compreender por que precisamos de uma vida de oração. O primeiro é, por que eu preciso de ter uma vida de oração? Primeiro, para ter comunhão pessoal com o Pai. Para que eu converso com a Fran? Para ter intimidade com ela? Para conhecer as vontades dela? Para que ela conversa comigo? Depois das 9, depois que eu tomo um copo de café. Antes, não. Por que ela conversa comigo? Porque ela quer buscar intimidade comigo. A oração, irmãos. A oração é o lugar de intimidade com Deus. Se nós vivemos a fé, se nós vivemos a religião, mas não vivemos nesse lugar de oração, nós não temos comunhão com Deus. Nós não temos uma comunhão profunda com o Pai. Olha que interessante, quando Jesus está aqui nesse versículo, mais para frente um pouquinho, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Ele não faz embora seja uma oração universal, né? Acho que todas as religiões rezam o Pai Nosso. Né? Todas elas. Espiritismo, o protestantismo, o catolicismo, a Umbanda também, eles rezam o Pai Nosso. Por que eles dão tanto valor a algo que Jesus ensinou? Mas por que algo que Jesus ensinou tão valioso pode se tornar tão vazio ao mesmo tempo? Porque se nós não orarmos buscando intimidade com o Pai, nós estaremos rezando. Nós estamos criando um aspecto de mecanicidade. Nós estamos vivendo uma fé mecânica, nós estamos buscando um relacionamento com um Deus vivo, atuante, presente, e que a todo momento age na nossa vida. Ele é agente, ele é ativo, ele não é passivo. Se ele que é ativo e que todo momento busca relacionamento conosco, não encontra em nós essa contrapartida, nós jamais teremos um relacionamento maduro, saudável e profundo com Deus. Viveremos sempre de passo a passo uma fé que vai nos levar a buscar espaços limitados da nossa fé. Já andou de avião? Já pulou de paraquedas? Eu também já. É uma delícia. Você sobe no avião, o avião sobe, mas chega um lugar que ele para.
Ele não vai adiante. Tem muito mais para ir, mas ele chega nas nuvens. A nossa oração, se não é uma oração plena e uma oração constante, uma consagração constante, chega na nuvem. O apóstolo Paulo foi arrebatado, ele disse que não sabe se foi ao terceiro céu. Quantas camadas existem? Não sei. Aonde Deus está nesse patamar? Ele está aqui conosco, mas ele é tão grandioso e tão altivo e ao mesmo tempo tão maravilhoso e se faz tão pequeno para estar do meu lado. Ele não se apequena, mas ele faz questão de estar ao meu lado. Nós muitas vezes vivemos uma vida na oração que faz com que a gente alcance o teto da igreja. A nuvem aqui, um nível que parece que para nós está ótimo. E nós vivemos do bom. Mas Deus não quer que a gente viva do bom. Ele quer que nós nos tornemos excelentes. Quer que nós vivemos um relacionamento com excelência. E a excelência vai passar por essa busca, por uma comunhão pessoal com o Pai. Vai passar por um aspecto de uma busca genuína na oração. De uma entrega genuína e plena da nossa oração. Num primeiro momento, abrindo as nossas fraquezas, as nossas limitações. Pensa comigo, Deus deseja que tenhamos um relacionamento pessoal com Ele. Ele quer que vejamos como pai e amigo, não apenas como uma figura distante. Não como alguém que vai voar de avião ou que vai saltar de paraquedas e que chega numa certa altura do céu, numa certa altura da nuvem e ali tá bom e por ali se acomoda. Não, ele quer viver intimidade com você, ele quer mostrar relacionamento para você, ele quer agir na sua vida, ele quer mostrar que te ama. Mas como muitas vezes ele pode fazer na vida de alguém que não tem intimidade com ele? Ah, mas Deus faz, Deus é Deus, claro que ele é Deus. Mas como é que ele pode fazer se a parte interessada não se interessa por ele? Como Deus pode agir na sua vida, na minha vida, se nós, que somos os maiores beneficiários de uma vida de oração, os maiores beneficiados de uma vida de oração, não nos aplicamos em nos colocarmos na presença dele, não nos aplicamos verdadeiramente em buscar através do nosso joelho, através da nossa oração, através da nossa entrega. Quando nós buscamos a comunhão pessoal com Deus, ele nos acolhe, mas ele não nos acolhe como qualquer um, ele nos acolhe como filhos. Aquele pai amoroso que faz questão de sentar à beira da cama do filho a todo momento e dizer: filho, como é que foi seu dia hoje? Filho, conta para mim, como é que foram as suas lutas, quais foram as suas aflições, quais são as suas preocupações? E esse pai que pergunta isso, que fala isso, está ávido, ansioso por ouvir a voz do filho. Olha, pai, o meu dia hoje foi difícil. Eu estou com problemas na empresa, olha, ou então não, meu dia foi abençoado, pai. Nossa, tanta coisa boa aconteceu no meu dia, tanta coisa boa aconteceu no meu trabalho, tanta coisa boa aconteceu no meu casamento, tanta coisa boa aconteceu com o meu filho, com a minha filha, tantas coisas boas. E nós muitas vezes boicotamos um relacionamento de filho para com o pai, exatamente porque colocamos umas barreiras entre nós e Deus, de maneira a ele não se aproximar de nós. Traumas, dificuldade com o relacionamento do pai carnal. Será que isso é suficiente para nós barrarmos a graça de Deus na nossa vida? Um relacionamento abençoado com Deus? Irmãos, eu tive um pai abençoado, que do jeito dele me deu amor. O que ele recebeu, ele repassou para mim. Às vezes eu brinco, né, que meu pai era um pouco enérgico, tal, batia em quem merecia, e eu merecia todo dia. Mas o meu pai, do jeito dele, ele me amou. A maneira dele, ele me amou. E eu, convertido, achava que tinha um relacionamento bom com meu pai. E um dia, em um culto de oração, de terça-feira, eu orando, o pastor Odair chegou em mim e falou assim: como é que é seu relacionamento com seu pai? Eu falei: o meu relacionamento com meu pai é bom, pastor. Poxa, meu pai é um cara gente boa, tal, a gente sempre fala. Ele fala assim: Dilson, posso falar uma coisa? Acho que você não tem um bom relacionamento com seu pai. Eu falei: por quê, pastor? Ele falou assim: porque você trata Deus
como alguém distante. Você não trata Deus como pai. E naquele momento eu desabei a chorar porque eu identifiquei que eu tinha amor por uma figura, não pela pessoa do meu pai. Talvez a gente não tenha uma vida de oração porque a gente tem amor a uma figura, a um Deus criador de todas as coisas, a um Deus que no primeiro dia separou o firmamento, a água e a terra, no segundo dia criou planta, no terceiro dia criou animais, no quarto dia criou isso, no quinto dia criou aquilo, no sexto dia te criou, e você continua apaixonado por esse Criador. Mas você e eu nunca nos desenvolvemos num relacionamento com o Pai, porque nós o enxergamos distante, porque nós não permitimos chegar até nós. Olha para dentro de você, daquelas perguntas que eu fiz no começo. Será que esse Deus é tão pequeno que você não pode abrir o teu coração e a tua vida para desenvolver um relacionamento de filho para pai? Será que esse Deus é tão limitado a ponto de não convencer o teu coração de que nele você vai encontrar força e segurança? Porque se você tiver uma vida de oração, verdadeiramente você vai ter comunhão com esse Pai. E é isso que Ele quer ter com você e comigo. A comunhão com Deus é a base de tudo que vivemos como cristãos. Eu não sei quem disse isso. Eu peguei numa anotação, mas é muito profundo e é muito verdade. A comunhão pessoal com Deus é a base de tudo o que vivemos como cristãos. Muitos cristãos fracassados aí. Será que é porque o relacionamento dele com Deus também é um fracasso? É momento de nós olharmos para o nosso relacionamento com Deus hoje. E quando orar, dizer, Senhor, até hoje o meu relacionamento contigo foi um pouco fracassado, Senhor. Foi um pouco fracassado, sim. Mas eu quero hoje buscar essa comunhão com o Senhor. E nós vamos orar por isso. Segundo, para crescer espiritualmente com o Pai. Oração é um dos meios pelos quais crescemos espiritualmente. Jejum faz crescer? Jejum faz crescer? Sim ou não? Jejum faz passar fome. Se você não tiver comunhão com Deus, você vai jejuar, você vai para a vigília, você vai fazer campanha, você vai fazer 21 dias de poder, 48 dias de autoridade, 365 dias de bênção. Mas se você não tiver intimidade, não tiver comunhão e não tiver vida de oração, você está passando fome. E está fazendo o jejum com um propósito errado, porque o jejum pelo jejum é regime. O jejum bíblico é para o teu crescimento espiritual, é para o seu desenvolvimento, sim. Mas se você não tem Bíblia, se você não tem vida de oração, você está jejuando para quê? Como é que você pode oferecer um sacrifício para alguém que você não conhece? Primeiro que o jejum não é sacrifício. Pelo contrário, né? O sacrifício foi o da cruz por nós. O jejum não é sacrifício. A oração não é sacrifício. A palavra não é sacrifício. Agora, se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos nos desenvolver em oração. A oração é o ambiente onde o Espírito Santo trabalha para moldar o nosso caráter e nos fazer crescer na fé e no amor. Quando nós oramos, nós buscamos a presença do Pai. Consequentemente, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, mas que muitas vezes é colocado num quartinho trancado e a gente diz para ele, você fica aí. Certas áreas da minha vida você não pode tomar conta, você não pode pôr a mão. Quando a gente ora e a gente entende verdadeiramente o que Deus quer de nós, o relacionamento que Deus quer para conosco, nós entendemos que a nossa vida vai ser um ambiente constante da ação de Deus. E constantemente nós vamos buscar em oração. E constantemente o Espírito Santo de Deus vai agir na nossa vida. E constantemente nós vamos ver curas, milagres.
prodígios, sinais, e constantemente nós vamos sentir a presença de Deus, porque nós falamos e Ele não fica indiferente, porque nós oramos e Ele não tapa os ouvidos, porque nós o clamamos e Ele não sai para outro cômodo, para outro canto da casa para se trancar, para se esconder, porque Ele está farto de te ouvir. Não, pelo contrário, todas as vezes em que nós nos colocamos em oração, Deus faz questão de agir em nosso favor, e o Espírito Santo vem trazendo essa intimidade, trazendo esse relacionamento, nos fazendo desenvolver, nos fazendo ter o interesse de buscá-lo mais e mais, e mais nós vamos crescendo, mais e mais nós vamos nos desenvolvendo. Amado, peça para Deus que desenvolva em você virtudes cristãs, que o ajude a vencer as suas fraquezas e conduza a um relacionamento mais profundo com Ele. Está fraco? Está desanimado? Dobra o joelho, clama, pede a Deus, clama ao Espírito Santo de Deus, porque Ele vai vir ao teu encontro, Ele vai fazer você crescer, Ele vai fazer você sair dessa situação, dessa letargia, em que muitas vezes a gente para, em que muitas vezes a gente se coloca, porque tantas coisas vão acontecendo na nossa vida, é tanto não, que a gente começa a ter dificuldade de entender o propósito de Deus no não. É tanta dificuldade, é tanta provação, que a gente começa até a duvidar da ação de Deus, mas se a gente tem intimidade com Ele, a gente vai entender como Jó entendeu. Jó sendo provado a todo momento, e em nenhum instante ele levanta uma palavra contra o Deus Todo-Poderoso, porque ele sabia o Deus ao qual ele servia. Se nós temos intimidade, se nós estamos orando para buscar esse crescimento espiritual e nos colocarmos junto com o Pai, nós vamos entender que que muitos nãos fazem parte da nossa vida. Se crescemos espiritualmente, paramos de comer a comidinha lá, o leitinho, a comidinha de bebê. Nós crescemos espiritualmente e começamos a entender o propósito de Deus em todas as coisas. Começamos a ver que não é a nossa vaidade, não é o nosso umbigo, não é o nosso querer. É o tempo de Deus, é a vontade de Deus, é o agir de Deus e é o propósito de Deus. Se crescemos, vemos ao nosso Pai. Agora, se continuamos criança, vamos fazer como os nossos filhos muitas vezes. Já viu quando você chega do trabalho, que seu filho vai esconder debaixo da cama, vai esconder dentro do guarda-roupa? É assim que a gente faz com Deus. A gente é tão mimadinho na fé. A gente é tão de... Ai, Deus não fez por mim. Ai, eu não vou mais. Ai, eu vou me esconder. Cresce. Se nós crescemos, nós entendemos que o nosso lugar é ao lado dele, o nosso lugar é na presença dele, a nossa oração precisa nos levar para ele. A nossa oração precisa nos aproximar dele. E nós crescemos na estatura de varão aprovado quando nós oramos verdadeiramente a esse Deus. Você está com problema? Eu também estou. Você está com dificuldade? Eu também estou. Aliás, o mundo está, mas a nossa diferença para o mundo é que se nós orarmos, se nós buscarmos intimidade com Ele, nós vamos crescer e nós vamos andar com o Pai e nós vamos poder falar desse Pai maravilhoso, mesmo em meio à tribulação, mesmo com a água batendo no nariz e a gente só tendo espaço para respirar. De vez em quando você põe a boca para fora e fala, Deus é maravilhoso, Deus cuida de mim. Se a água não encobriu o seu nariz, é porque a graça de Deus está te guardando. Se os teus problemas não te sucumbiram, pode ter certeza, foi porque a tua oração tem feito propósito, tem desenvolvido um propósito com Deus. E se a tua oração tem desenvolvido um propósito, o propósito de Deus para a sua vida é para que você cresça espiritualmente. Lá em Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é desenvolvido em nós quando nós estamos em comunhão com Deus. Comunhão, oração. Crescemos, os frutos se desenvolvem, dom nós temos. O fruto nós somos.
E quanto mais crescemos, quanto mais nos colocamos perto do Pai, mais desenvolvemos os frutos do Espírito na nossa vida. Cresça, irmãos. Cresçam. Se precisar de uma poda, às vezes uma árvore, às vezes uma planta, para ela continuar frutificando, ela precisa ser podada. Às vezes nós estamos passando por uma poda e não conseguimos enxergar. Presta mais atenção. Ora. Deus, por quê? Aliás, Deus, por que não? É Deus, pra quê? Porque quando a gente pergunta a Deus, a gente está questionando a capacidade de Deus, né? É Deus, pra que essa situação? Pra que essa circunstância? Pra quê? É pra tua glória? É para exaltar o teu nome? É para o meu crescimento? É para eu aprender algumas coisas? Deus, me ensina. Mas orar incessantemente, buscar a presença de Deus nesses aspectos. E aí, com o tempo, você vai perceber que por meio da oração, a sua fé vai se fortalecendo, passo a passo, a sua paciência aumenta, o seu amor pelos outros vai se aprofundando, e mais você vai fazer a obra do Senhor. Sabe por quê? Mais e mais você tem dele. Mais e mais, porque você cresceu, você se desenvolveu, você amadureceu. Amém? Terceiro, porque o tempo urge, a gente vai falando aqui, não presta atenção, cara. Terceiro, para a gente orar, por que nós precisamos ter uma vida de oração? Para discernir e fazer a vontade de Deus. Quando a gente ora sem um propósito específico, sem um direcionamento específico, a gente sai que nem uma metralhadora na guerra. A gente sai atirando, não tem uma direção, não tem um norte. E assim é a nossa vida também. Quando nós não temos um foco em Deus, não temos um propósito em Deus, a gente anda como um cego sendo guiado por outro cego. Mas a oração, olha que bênção. A oração, ela vai servir sempre na sua e na minha vida como bússola. A oração sempre vai nos dar uma direção, sabe por quê? Porque quando nós oramos, na verdade, nós não estamos falando a respeito da nossa direção. Nós estamos orando para que o Deus Todo-Poderoso nos direcione, nos encaminhe, nos livre. E essa bússola nunca vai te colocar em perigo, nunca vai te colocar em circunstância para fazer com que a sua vida, ou o seu trabalho, ou o seu casamento, ou o seu filho corra riscos. Olha o que Jesus ensinou no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se nós confiarmos nessa oração e fizermos essa oração, Deus, a minha vontade é, o meu desejo é, o meu plano é, porém, entretanto, todavia, seja feita a tua vontade. Quando nós oramos e entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós confiamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele é a bússola que vai te dirigir. Irmãos, se Ele te conduzir para a beira do precipício, pode descansar. Sabe por quê? Porque se Ele te colocou à beira do precipício, existe um propósito. Mas você pode ter certeza que Ele não vai te lançar ribanceira abaixo. Sobre hipótese alguma. Essa oração vai nos lembrar que nós não devemos buscar apenas e tão somente aquilo que queremos. Quando nós oramos nesse sentido, faz a tua vontade, para que o Senhor prevaleça, para que a sua vontade prevaleça a minha, nós naturalmente vamos entender. Lembra que eu falei na escola bíblica? Quando nós oramos pela necessidade da igreja, quando nós oramos pela necessidade do irmão, pela necessidade das pessoas, automaticamente Deus vai agir a seu favor. Nós não precisamos muitas vezes, é lógico que é importante a gente apresentar as nossas necessidades, é claro que é. Mas quando nós nos colocamos nesse papel, Deus, faz a tua vontade na igreja, faz a tua vontade na vida do meu irmão, faz a tua vontade no casamento que está prestes a se dissolver, abençoa aquele casamento, você pode ter certeza que aquilo que você está pedindo para Ele, Deus vai colocar em dobro na sua casa, Deus vai colocar em dobro no teu casamento, Deus vai colocar em dobro na tua família, Deus vai colocar em dobro no teu trabalho, porque é dEle. Porque é propósito dEle cuidar de você e de mim. Porque foi para isso que Ele nos criou, para que nós tivéssemos vida nele, inseridos nele.
Através da oração nós vamos ter clareza sobre os caminhos que devemos seguir e as decisões que precisamos tomar. Está perdido? Não sabe o que fazer? Não sabe para onde ir? Não sabe onde vai firmar os pés? Não sabe que rumo vai tomar na sua vida? Que bom que você está aqui hoje. Porque a palavra vai dizer para você e para mim que o nosso caminho está seguro nele. E se nós buscarmos a presença dele, se nós cada vez mais colocarmos o nosso querer na mão dele, nós vamos nos desenvolver. Nós vamos crescer. Para encerrar, lá em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo fala sobre essa não conformidade com o mundo, mas para sermos transformados e renovados na nossa mente, para que nós sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Olha só quando nós oramos. A oração ela nos coloca numa posição de humildade e dependência, porque vai nos permitir que Deus revele os seus planos para nós. Quando eu e você oramos pedindo a vontade de Deus, na verdade, nós estamos colocando a nossa dependência nele, a nossa capacidade nele, a nossa vontade nele. E pode ter certeza que ele vai agir em nosso favor, porque ele sabe o que é melhor para você e para mim. Às vezes a gente não consegue entender, às vezes a gente não consegue enxergar como um espelho embaçado, mas a imagem está lá, Deus continua lá, Deus continua aí no seu problema, Deus continua na sua casa, Deus continua nas circunstâncias que você tem vivido e passado, mas Deus te pede, confia em mim, entrega, porque o meu caminho é o melhor para você, o meu caminho, a minha segurança. Então, quando você for orar, peça para Deus discernimento e humildade. Discernimento e humildade. Porque não tem nada que você possa fazer que te coloque em segurança. Você pode comprar arma, você pode criar um bunker, você pode se trancar, 7 chaves, colocar 20 portas, 35 janelas, 600 cadeados, isso tudo é superficial. Se você não estiver com Deus, desenvolvendo um relacionamento com Ele através da sua oração, para criar comunhão, para crescer e para conhecer o caminho e a vontade dEle para você, de nada vale estarmos aqui. Agora, se nós estamos aqui buscando esse propósito, eu te convido a ficar de pé. Aliás, eu te convido a ficar do jeito que você quiser, para a gente orar nesse momento. Para que você possa olhar para a sua vida, para que você possa olhar para aquilo que você tem dado importância na sua vida, para que você possa colocar quais são os critérios que você tem colocado na sua vida para buscar Deus. Porque a gente coloca critérios para nos relacionarmos com Deus. Ah, se Deus fizer isso. Ah, se Deus abrir tal porta. Ah, se Deus me abrir um emprego. Ah, se Deus mudar minha esposa. Ah, se Deus, nada. Se Deus te ama e Ele te ama, você vai orar para Ele agora dizendo, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa noite, Pai. Quero pedir ao Senhor que possa vir ao meu coração, à minha mente, ao coração e à mente dos meus irmãos, Pai, trazendo esse entendimento, Pai, que nós queremos muitas vezes ter comunhão contigo, nós buscamos relacionamento para termos comunhão com o Senhor, mas nunca, Pai, fazemos aquilo que verdadeiramente precisamos fazer para desenvolvermos um relacionamento genuíno, pleno, sem máscaras, sem barreiras, sem divisões entre nós e o Senhor, porque muitas vezes esse aspecto da nossa vida vai fazer com que nós abramos mão de alguma coisa, vai fazer com que nós tenhamos, Pai, que deixar de viver algo na nossa vida, deixar de fazer algo no nosso cotidiano, para que nós tenhamos comunhão contigo, porque o Senhor nos pede isso. Não que a gente abra mão da nossa vida, não, mas que a gente renuncie àquelas coisas que faz com que nós não tenhamos uma proximidade contigo, que faz com que nós ainda, Pai, vivamos
limitadamente esse relacionamento, que essa via de mão dupla seja da sua parte para conosco uma pista ampla, mas da nossa parte para o Senhor continua sendo uma vielinha tão pequena e tão apertada, que nós não conseguimos, mal conseguimos passar para nos aproximarmos do Senhor. Temos dificuldade quando vamos orar, porque falamos de comunhão, mas não conseguimos expressar comunhão na nossa oração, Deus. Não conseguimos expressar comunhão na nossa oração, porque não temos uma verdadeira e uma íntima comunhão, porque tantas coisas tomam mais espaço no nosso coração do que um tempo de qualidade com o Senhor, do que um tempo no joelho, do que um tempo no nosso quarto, ou do que um tempo no banheiro, do que um tempo no setor do trabalho, no nosso tempo de folga, no café ou no almoço. Nos preocupamos com tantas coisas, Deus, mas não queremos, Pai, buscar intimidade com o Senhor plenamente. Não queremos buscar relacionamento contigo verdadeiramente. Eu falo a partir de mim, Deus. Eu coloco outras coisas como prioridade. Eu coloco outras coisas como escolha. Eu coloco outros caminhos como prioridade para mim. Mas eu não tenho, Pai, o hábito de muitas vezes abrir mão de determinadas coisas, de determinado tempo, para desenvolver comunhão contigo, Deus. Deus, a vida de oração para o crente é muito importante, porque ela é o nosso combustível, mas nós muitas vezes estamos ficando pelo caminho no que diz respeito à comunhão. O combustível que é a nossa oração tem nos deixado pelo caminho, porque não conseguimos verdadeiramente desenvolver intimidade e relacionamento contigo. Deus, em nome de Jesus, se no meu coração, se no coração dos meus irmãos, existem situações, circunstâncias que têm feito com que a gente, Pai, não busque verdadeiramente esse desenvolvimento, essa comunhão, para buscarmos o Senhor. Em nome de Jesus, quebra isso agora de corações e mentes. Se pessoas aqui têm se sentido inferiorizadas no relacionamento contigo, porque olha para o pastor, porque olha para o líder, ou porque olha para o irmão, e acha que porque ele tem uma vida de oração maior do que a sua, ele já é um rejeitado do Senhor. Pelo contrário, coloca no coração desses irmãos e irmãs, no meu coração, a certeza, Pai, de que o Senhor nos ama indistintamente, e de que o Senhor deseja plenamente que nós o busquemos, que nós nos apresentemos ao Senhor, que nós coloquemos a nossa vida na Tua presença, e que nós o incomodemos verdadeiramente com a oração, para que o Senhor continue, Deus, olhando para nós, continue, Pai, buscando relacionamento conosco, porque isso é o que a Tua palavra diz, que o Senhor faz conosco desde a fundação dos tempos. Desde a eternidade, o seu propósito era buscar comunhão conosco, Deus. O pecado nos tirou dessa comunhão, é verdade, mas o Senhor continuou buscando. Esse desejo por comunhão e intimidade da parte do Senhor não cessou em Adão e Eva quando eles caíram. Não, pelo contrário, lá o Senhor foi capaz de demonstrar um amor maior ainda por nós. E um desejo maior ainda de ter comunhão conosco. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração e a nossa oração nos conduza para uma busca por uma comunhão contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Verdade, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus.
que nós venhamos, ó Deus, abrir Vai o nosso quebrando, coração Senhor, a Ti, toda ó a Pai. barreira Que nós espiritual no possamos, nosso Senhor Jesus, meio. abrir, ó Deus, a nossa boca. Senhor Pai Jesus, amado, porque, a oração, Senhor, ó Deus, é nós algo tão clamamos, essencial na Senhor, nossa em vida, todo Pai. tempo. Mas nós vemos, Senhor Conversamos Jesus, as em todo dificuldades tempo. que temos, Mas ó Pai. para orarmos, Os cultos nos de calamos. oração, ó Para Pai, falarmos de com trazermos as Deus, pessoas nos de calamos. conscientizar, Para ó buscar Pai. intimidade Muitas contigo, nos vezes, Deus, na calamos. nossa casa, ó Pai Pai. amado, eu te peço Quantas agora, vezes leva a nos nossa mente propomos cativa a ao Senhor, orar, porque ó agora Deus. está Mas diante tantas de coisas nós o Pai acontecem e a amado, gente não aquele consegue, a ó quem Pai. nós devemos, Senhor, buscar plena comunhão. Então, em nome de Jesus, Pai amado, vai trabalhando na nossa mente, na nossa alma, porque nós buscamos comunhão com tantas coisas, ó Pai. Buscamos comunhão com pessoas tão falhas quanto nós. Buscamos aconselhamento de pessoas tão limitadas quanto nós, ó Pai. Buscamos, Senhor, discernimento em tantas outras coisas, mas nós não clamamos a Ti. E no momento que nós temos para Te buscar, Senhor, vem o peso, vem o sono, vem o cansaço, vem as preocupações. Pai amado, em nome de Jesus, que nós possamos militar contra a nossa carne, porque a nossa carne, Senhor, ela é contra o nosso espírito, e isso está registrado na Tua palavra. Na hora de orarmos vem o sono, na hora de Te buscarmos, Senhor, vem a indisposição, na hora de elevarmos a nossa voz, Senhor, vem, Senhor, o calar. Pai amado, em nome de Jesus, quebra isso da nossa vida, quebra todas as barreiras, principalmente as espirituais, Pai amado, porque é aqui que nós vencemos as nossas batalhas, Senhor. Não é com o dinheiro que nós vencemos as nossas batalhas, ó Pai. Não é, Senhor, com livros de autoajuda que nós vencemos as nossas batalhas. Não é com aconselhamento humano que nós vencemos as nossas batalhas, ó Pai amado. Não é com influência política, não é com o Senhor, influência de pessoas importantes, ó Deus. Não é com estratégias humanas ou com remédios. A nossa verdadeira batalha, Senhor, é na comunhão com o Pai. É quando nós entramos na Tua presença. É quando nós estamos diante do Deus Criador dos céus e da terra. É quando nós elevamos a nossa voz e a nossa mente para o Deus Criador. É quando nós entregamos a nossa ansiedade, ó Pai amado, a nossa angústia nas Tuas mãos. É quando nós apresentamos, Senhor, as nossas aflições para o nosso Deus. Pai amado, dioturnamente nós vemos, Senhor, nós somos sufocados pela adversidade que nós enfrentamos, pelas tristezas, pelas enfermidades, pelas preocupações, pela falta de dinheiro. Mas hoje, Senhor, é dia para nós fazermos o contrário. É dia para nós apresentarmos a nossa fraqueza, a nossa tristeza, a nossa ansiedade, a nossa angústia, os nossos medos para o Deus que nós servimos. É noite, ó Pai, que nós apresentamos aquele que se fez carne, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu livre acesso ao Pai. Tu és o nosso Pai e nós temos livre acesso ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, se a cruz não nos fornecesse intimidade, então o Senhor não teria vindo, mas porque o Senhor veio, morreu e ressuscitou, nós temos livre acesso ao Pai. A Tua palavra nos afirma, Senhor, em Hebreus, que agora, Senhor, tende ousadia em entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo sangue, pela carne, pelo véu que é a carne de Cristo, Senhor. O sangue que foi vertido nos deu a possibilidade de estarmos diante de Ti. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a usarmos, a desfrutarmos da Tua presença agora, da comunhão, Pai amado, nos ajuda. E é a comunhão, como foi pregado, que nos ajuda a crescer. Pai amado, nos ajuda a crescer, Senhor, espiritualmente, porque às vezes nós ainda estamos com crianças espirituais, ó Pai amado, que ainda anseiam por coisas tão pequenas. Uma criança, Senhor, ela não tem noção, Senhor, da realidade ao seu redor. Uma criança, na grande maioria das vezes, Senhor, ela só tem o mesmo hábito, que é se alimentar, Senhor, quer tomar o leitinho, ela ainda não tem, Senhor, capacidade de sustentar dentro, Senhor, do seu sistema digestivo um alimento sólido. Eu te peço, Pai, nos dá crescimento, para que nós possamos, Senhor, ter estrutura para sustentar a Tua verdadeira vontade para as nossas vidas, Senhor, porque o Senhor não quer que nós fiquemos
engatinhando o resto da nossa vida espiritual. Muito pelo contrário, Deus nos quer de pé, como adultos que suportam o seu verdadeiro evangelho e que entendem a verdadeira proposta. Pai amado, então levanta a Igreja Batista Redenção, para que seja uma igreja com estrutura para caminhar diante de Ti, estrutura para suportar, Senhor, os fardos e as responsabilidades que uma vida cristã exige. Pai amado, em nome de Jesus, levanta a nossa igreja com crescimento espiritual, Senhor. Eu imploro em nome de Jesus que possa haver aqui um derramamento de dons, um derramamento de avivamento, que possa ter aqui pessoas, Senhor, que orem e outros sejam curados, que possa ter a nossa igreja dom de revelação, que possa, Pai amado, ter dom de ensino, dom de mestre, que aqui, Senhor, seja uma igreja repleta da ação do Espírito Santo de Deus, igual a igreja de Atos, Pai amado, uma igreja que foi crescendo em prodígios, uma igreja que foi crescendo em proezas, uma igreja que foi crescendo em poder, cresceu tanto que hoje nós temos um livro de Atos registrado lá, Senhor, daquela igreja, Senhor, em Jerusalém pequena, que foi crescendo, Senhor, e foi enviando missionários, e enviou Paulo, e enviou Silas, porque eles cresceram espiritualmente. Então, Pai amado, em nome de Jesus, olha para nós agora. Eu estou te implorando, Deus amado, e vê, Senhor, a nossa pequenez e nos dá, Senhor, agora, Senhor, um start na nossa vida espiritual, para que nós comecemos, Senhor, a andar, a crescer, a desenvolver. Pai amado, em nome de Jesus, eu estou te implorando. Nós precisamos, nós podemos, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nos desenvolver espiritualmente. Nós podemos, nós queremos que o Espírito Santo de Deus pode nos tirar, Senhor, igual a Deus falou, nos tirar do estado de estagnação, nos ajuda a crescer, Pai amado, nos ajuda a remar contra a maré, Senhor, porque nós não queremos só ser mais uma igreja em Santo André, muito pelo contrário, que essa igreja seja uma igreja restauradora, renovadora, Senhor, de vida, que as pessoas possam ser restauradas, mudadas, curadas, alimentadas, Senhor, e impulsionadas a te buscar essa igreja, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, porque se nós não nos desenvolvermos, se nós não crescemos, Pai amado, quantas coisas nós deixaremos de fazer para a Tua glória. Se nós não te buscarmos como nós devemos, se nós não crescermos, Senhor, como é planejado para nós, porque o crescimento espiritual vem do alto, é o Senhor que planejou para nós. Se nós não crescermos, Pai amado, quando chegar naquele dia, nós não vamos ter nada para te entregar. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos faz crescer, Pai amado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Vou pedir para vocês se levantarem agora, irmãos, para a gente continuar nesse período de oração, porque o terceiro tópico é muito importante. É ter discernimento para fazer a vontade de Deus. Esse terceiro tópico é importante demais, porque naquele dia, olha que interessante, quando nós encontrarmos com o Senhor, as questões ou o questionamento que Deus vai ter para conosco não é se nós tivermos um carro novo, uma casa nova. Os questionamentos não é se nós fomos, o que nós conquistamos no nosso trabalho, com a nossa vida. Se nós não tivermos discernimento, quando nós chegarmos naquele dia, o que nós vamos entregar para o Senhor? Deus tem um chamado, algo específico para as nossas vidas, mas para isso, precisa de discernimento para fazer a vontade de Deus, porque na grande maioria das vezes nós não sabemos. O que será que Deus quer que eu faça com a minha vida? Aonde Ele quer que eu trabalhe? O que Ele quer que eu faça? Então nós vamos orar agora, nós vamos buscar Deus. Eu quero que o Senhor fale, eu quero que o Senhor direcione, eu quero que o Senhor impulsione a minha vida. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Vem cá, Maurício, faz essa oração, por favor. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Nós já te pedimos, Senhor, para ter comunhão contigo, comunhão pessoal, como nós temos com o nosso Pai terreno, para crescer espiritualmente com o Senhor. Senhor, e agora nós estamos te pedindo para que o Senhor nos dê discernimento, Pai, para fazer a sua vontade, Deus. O Senhor nos dê discernimento acompanhado de disposição, Deus. Senhor, acompanhado de força para ir e executar. Senhor, eu não quero apenas entender o que o Senhor quer para a minha vida, mas eu quero cumprir aquilo que o Senhor quer para mim. Senhor, eu quero
te buscar e ter comunhão. Senhor, eu quero crescer espiritualmente e eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu consiga discernir o que é a sua voz e o que é as vozes que estão ao nosso redor, os ruídos. Senhor, que eu consiga discernir, Pai, o que é a minha vontade e o que é a sua vontade, Pai, e que eu opte sempre pela sua vontade, assim como o Adilson disse, assim como está nas Escrituras, que seja feita a tua vontade e não a nossa, Senhor. Pai, que nessa noite, Deus, nós saímos daqui com o entendimento aberto, Pai. Senhor, que em nome do Senhor Jesus nós venhamos todos os cultos com um coração e mente ensinável para entender aquilo que o Senhor quer, para que esse discernimento seja mais fácil em nossa vida, Pai. Porque quando nós estamos dispostos a aprender, Senhor, quando o nosso coração é terra fértil para semente do ensinamento ser plantada ali e crescer o ensinamento dentro do nosso coração, discernir é mais fácil, discernir a sua vontade é mais fácil. Senhor, que nós possamos, Senhor, te buscar incessantemente, ouvir a sua voz, Deus. Busca por ouvir a voz do Espírito Santo, que essa seja a nossa busca diária. Senhor, nós entendemos que o Senhor detém todas as coisas, tudo vem de Ti, Pai. Então, Senhor, que nós busquemos tudo em Ti, que o Senhor seja a nossa prioridade, Deus. Que a prioridade de tudo que nós queremos e precisamos para a nossa vida, o Senhor seja a nossa primeira opção, Deus. Que nós não vamos buscar em outras pessoas, em outras coisas, que nós não confiemos no nosso dinheiro, no nosso entendimento, no nosso intelecto, mas que nós confiemos apenas no Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos dê o discernimento, Deus. O discernimento que é tão importante, Pai, para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Para que eu pudesse te ver.
gostaria de fazer mais uma oração específica. Estive conversando com o Ricardo colocou no fogo. Deus colocou no coração do Ricardo. Deus colocou no coração dele. Para a gente, sempre nas quintas-feiras, começar a fazer uma oração específica pelo nosso tempo, né? Pela nossa mudança, né? Para que Deus possa viabilizar, abrir as portas. E também já aproveitar e fazer uma oração para as pessoas que ainda irão colocar o nome no caderno de oração. Eu acredito muito no que foi pregado hoje, eu acredito com todas as forças do meu coração que a oração é essencial. A oração, ela abre portas, ela traz comunhão com o Pai, ela é tudo aquilo que nós temos em termos de disciplina espiritual. Então a gente vai aproveitar para orar e também para podermos muito em breve dar o testemunho da nossa oração, que a gente vai orar falando: Deus, nós precisamos de um lugar térreo, então nós estamos confiando no Senhor. Amém. Talvez agora sim olhar para as condições, sem orar para o lado financeiro, mas olhando para o Deus que nós servimos. Ele pode, amém? Amém. Vem cá, gente, nessa oração, por favor. Então a gente vai orar agora falando: Deus, nos ajude então nesse processo de mudança, né? No local térreo, já que nós temos a oportunidade, nós vamos orar não pautado nas nossas finanças, nós vamos orar pautado no Deus que nós servimos. Nossa oração. Pai querido, colocamos diante de Ti, ó Pai, mais uma vez, te pedindo, ó Deus, ó Pai, a Tua provisão, ó Pai, sobre o local, ó Pai, que está, ó Deus. Pedimos, ó Deus, ó Pai, a Tua luz, ó Deus, que o Senhor coloca, ó Pai, na nossa frente, esse local, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, um local, Senhor Jesus, para que essa obra construída, Deus, seja um local acessível, ó Pai, para todos aqueles que tem dificuldade, Senhor, mas com as escadas, ó Pai, e as tudo, Pai, que o Senhor prepare, em nome de Jesus, que seja um local, ó Pai, que venhamos te agradecer, venhamos, Jesus amado, te buscar, assim como sempre fez aqui, Pai, e possamos crescer contigo, ó Deus, mais e mais, Pai. Também te pedimos, ó Deus amado, desejar, ó Deus, por esse caderno de oração,